Hello there. Hello. Hello there. Who is there? Quem está online? Who is there, my friends? Quem já chegou? Quem já está na nossa live? Fala aí pro teacher. Deixa o teacher ver quem está presente hoje. Coloca aí, coloca que você está aí. Deixa eu ver os nomes aparecerem, How are you, my friends? Teacher Roberto, our third live. How are you? The third live of your summer course. Who is there? Quem está por aí? Quem já está online? Fala aí pro teacher. Maurício. Hello, Maurício. How are you, my friend? Very good. Maurício is on. Perfect. Who else? Tem mais gente entrando. Quem mais está aí? Maurício, welcome, my friend. Falem aí pro teacher, coloquem no chat, deixa eu ver quem já está online, quem já está conosco. Até agora, Maurício tá, o teacher só consegue ver se vocês colocarem quem está presente. Tell me. Let's go, my friend. So let's go on. Maurício, how are you? Let's go on. Quem mais que já está conectado? It's our third live. Very good. It's very, very important you being here today. Chamando aqui mais pessoas.
Quem que tá aí? Quem que tá aí? Very good, Marcio, Mauricio, very good. Let's go one. Let's go, my friend. So, okay, nice to see you. So, Marcio, Mauricio, thank you, you are there. Who is there? Who is there? Let's go on, my friend. So, okay, let's have our class today. Today, class, your class must be in English or Portuguese. A aula de vocês deve ser em português ou inglês. Como que vocês querem? Como que a gente deve seguir a aula de vocês? English or Portuguese? Tell the teacher, tell me. Let's go on. Mauricio, Marcio, so okay. Are you following the material, the online one on the Hotmart? Are you following it? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão seguindo o material colocado no Hotmart? Vamos lá, quem que tá aí? Let's go on. Class, the class today, in English or Portuguese? Which do you prefer? English or Portuguese? Our class must be in English or Portuguese. Tell me, let the teacher know. English or Portuguese, our class today? English or Portuguese? Let me know. Let's go on. So, okay. So, class, about the Hotmart material, I'm quite sure that you are watching the classes, you are watching all the content that the teacher shared with you. Eu tenho certeza que vocês estão assistindo, acompanhando todo o conteúdo, material que o teacher compartilha com vocês lá no Hotmart. And class, this week I shared, hello, half and half, very good, Mauricio, so okay. So half and a half. So okay, so on the material class, the teacher gave you a class, the teacher actually shared on Hotmart a class, I'm quite sure that you have watched it. Eu tenho certeza que vocês assistiram uma aula recente que o teacher colocou na última semana, nessa semana na verdade. It was about vocabulary, the 5 steps that you can build your vocabulary, that you can improve your vocabulary. Quem assistiu The 5 Steps to Improve Your Vocabulary? Quem assistiu essa aula que o teacher colocou em Techniques, lá dentro do material do Hotmart? Quem assistiu essa aula muito bacana? Assistiu Maurício, assistiu Márcio, quem mais está online e assistiram? So let's go on. So class, the 5 steps, it's important. The teacher shared with you this new, not new, but something that the teacher shared with you about how can you improve vocabulary, because it's very, very common, class, that sometimes you get stuck about your vocabulary, you feel like to speak better, you need to learn more vocabulary. Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu que... Português e inglês, ok, Márcio?
Todo mundo me ouvindo? Tá bem, né? Só confirmando. Então, pessoal, eu tenho certeza que vocês já assistiram aí o 5 Steps to Improve Your Vocabulary, and it's something that's very important because sometimes you feel like stuck about your vocabulary. Muito bem, Márcio está seguindo. E pessoal, eu sei, quem já se sentiu que às vezes para falar melhor, para falar inglês melhor, precisa ter mais vocabulário, ou às vezes se sente desconfortável. Sometimes you are comfortable to talk with other people, in front of other people. Às vezes se sente desconfortável de falar na frente de outras pessoas ou com outras pessoas. Você trava, você não fala algo, you stuck, you do not say something because you feel like that you don't have that vocabulary, you don't have enough vocabulary to talk to them. Que às vezes você sente que você não tem aquele vocabulário, você não tem um vocabulário apropriado o suficiente para falar com eles. Quem se sente assim? Talk to the teacher. Quem já se sentiu assim? Quem se sente assim? Márcio, Maurício, do you feel like that? Have you ever felt like that? That sometimes you have no vocabulary, enough vocabulary to talk to the others? So, okay, so let's go on. So how can it, very good. So, okay, so class, so sometimes you feel like that you don't have vocabulary enough to talk to people. Às vezes você se sente que você não tem vocabulário suficiente para falar com as pessoas. And that's completely normal. Okay, I understand completely that. It was because that the teacher talked about the 5 steps to improve your vocabulary. Okay, por isso que o teacher, isso é completamente normal. Às vezes faltar o vocabulário para você se sentir confiável de falar com os outros. E por isso que o teacher deu aquela aula dos 5 passos para você melhorar o seu vocabulário, para você desenvolver o seu vocabulário. It's very important, okay, the 5 steps. And class, why is it important? Why building your vocabulary is so important, okay? We must have a focus when we intend to improve our vocabulary, okay, class? Why? Because sometimes you already have a great vocabulary, but you not even know, okay? But so that's real. Às vezes você já tem até um bom vocabulário, um ótimo vocabulário, e às vezes você nem sabe, tá? Às vezes você nem sabe. Por que que você não sabe? Ou você sabe, mas acha que não sabe, tá? Your mind, your brain, okay? It's programmed to keep yourself comfortable. Your brain, your mind, it's programmed, okay, to keep yourself comfortable, okay? Comfortable. Então, pessoal, a sua mente, o seu cérebro, ele é programado, ele é ajustado para quê? Para manter você em uma situação confortável, right? And sometimes, okay, when you were talking to someone, when you were talking in front of other people, okay, sometimes you remember a word, but you do not use that word. Às vezes, você até lembra uma palavra que você quer usar, mas você não fala aquela palavra. O porquê disso? Because your mind, your brain, when it's not 100% comfortable about using something, okay, it's programmed to keep yourself in your comfort zone, to keep yourself where you are comfortable with, ok? Então, pessoal, às vezes, você até sabe uma palavra, você vem ela à sua mente, mas você não consegue pronunciá-la, por quê? Porque o seu cérebro é programado, ele é ajustado para te manter na sua zona de conforto, para te manter ali seguro, tá? Olha lá, o Márcio falou que sente muita falta de vocabulário, tá, pessoal? Pessoal, first thing, ok? First thing, you must be fair. Todo mundo sabe o que quer dizer fair? Fair tem vários sentidos. Alguém aí consegue ajudar o teacher e compartilhar o que quer dizer fair? Quem sabe? Márcio, do you know what does it mean fair? Maurício, do you know what does it mean fair? The meaning, what does fair mean? What's the meaning of it? Quem mais está online, pessoal? Estou vendo que tem uns espectadores, mas só o Maurício e o Márcio estão interagindo. Quem mais está online? Deixa o teacher saber.
Compartilha com o teacher quem está online. Então vamos lá, pessoal. Ok, fair. Okay, it has different meanings. Okay, fair, it can be like something that, but in this situation, okay, we are using in the meaning that something is just. About justice, ok? Às vezes vocês já devem ter escutado a expressão it's not fair, de não é justo, ok? So, fair, it means to be just, ok? Justo, ok? It's about justice. So, class, so first thing, it's not fair. You compare your English, the words that you already know in English with Portuguese. It's not fair. You don't have to compare both of them. Comparing, you are getting frustrated because class, it's not fair, não é justo. English is your second language, Portuguese is your first one. How you have always lived with Portuguese. We had always lived with people who speak Portuguese. So, class, it's not fair. Não é justo você comparar, você querer ter um vocabulário da língua portuguesa igual ao do inglês. Não é justo consigo mesmo. Não é justo você comparar. Porque o seu português, não, o seu inglês não vai ser igual ao português. O seu inglês é sua segunda língua. O português é sua primeira língua. E lógico que você tem um vocabulário muito maior em português. Ok? But let's get back what the teacher was talking about the 5 steps. So the first thing that you have to concern is that. Primeira coisa que você tem que considerar, ponderar é que, class, when you are speaking something sometimes in English, okay, and you are not comfortable about what you were saying, okay, even though you remember that word, but you are not comfortable, your brain protects you and don't let you use it. Então, o seu cérebro te protege e não deixa que você use aquela palavra se o seu cérebro, se você como ser humano não se sente confortável de utilizar uma palavra. E onde que às vezes, a maioria das vezes, tá? Vem esse desconforto quando você sabe a palavra, você lembra da palavra, mas você não consegue falar. Because of your pronunciation. Because of your pronunciation. Pronunciation is something mandatory to get used to use a word. A pronúncia é mandatório para você se sentir confortável em usar uma palavra. Tá, pessoal? A pronúncia é mandatória. Então, sometimes when you feel that you do not know how to pronounce something, you are there talking to others, okay, with a native or another person, you remember a word that you would like to use it intentionally, but what happened? You are not so confident about the pronunciation of that. Your brain protects you, keep yourself in the comfort zone, and you do not use that word. É esse processo. Se às vezes você está falando com alguém e vem uma palavra na sua cabeça, você sabe aquela palavra. A hora que você vai falar, você trava, é porque o seu cérebro está te protegendo e te mantendo na zona de conforto para você não usar aquela palavra. Ok? So that's completely understandable, that's completely normal. Ok? Very good. So, ok, isso é normal, isso é entendível, né? É compreensível, mas a gente tem que ajudar a achar uma maneira de evitar isso. So the first thing is training your pronunciation. So when you figure out a word that you know that word, or even though when you are trying to add something new, and you are not try to use the pronunciation, to use that word, to get used with that pronunciation. Foi aquilo que o teacher fez outro dia com vocês, ok? O que o teacher fez na aula que ele compartilhou com você do 5 steps, ok? Essa aula, o teacher compartilha com vocês como que vocês podem treinar a pronúncia para uma palavra aprender como falar corretamente, tá? Você precisa, às vezes, se adaptar àquela palavra, ok? Yes? Todo mundo comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Fala aí para o teacher que está online, só para o teacher ter uma ideia. Eu só estou vendo aqui o Márcio e o Maurício acompanhando comigo.
Quem mais está on? So let's go on. Então, pessoal, pronunciation is very important to get you familiar with a word, and that word becomes when you get confident about using that, ok? E this word stick in your mind, aquela palavra fixa na sua mente, mas depende de você estar confortável em utilizá-la. Ok, class? Yes? Perfect. Very good. Ok? Então, pessoal, por exemplo, olha só. Às vezes pode até ser que você se adapte a uma palavra de pronúncia errada. Mas por quê? Porque é uma palavra que está presente no nosso cotidiano, na língua portuguesa. Agora, você perder esse vício de linguagem que acaba sendo difícil. Olha só, como é que fala a palavra país? Fala para mim. Como é que eu falo país em inglês? Escreve aí. Maurício ou Márcio, vocês que estão assíduos aí, ajudando o teacher, por favor, compartilhem aí. Como é que eu falo país em inglês? Pessoal, vamos interagir aí. Hoje tá com... Infelizmente aí não tá com todo mundo, mas não tem problema. O teacher quer dar um show de aula. Só compartilhem aí. Quem sabe como falar país em inglês? Pessoal, provavelmente você sabe Maurício, sabe Márcio, mas você tá falando a palavra correta? Como é que é a palavra país? Todo mundo sabe? Maurício, Márcio, quem que tá aí? Vamos lá. Então, pessoal, a palavra país, vocês já sabem como se fala, tá? E às vezes vocês aprenderam errado. Vocês aprenderam às vezes a falar como country. Country. Vocês aprenderam a falar country. Vocês ouviram falar country. O Nauto tá online. Aê, Nauto, muito bem. Então, pessoal, às vezes vocês já ouviram falar country, tá? E vocês fixaram isso na mente de vocês. Por quê? Porque vocês já ouviram às vezes country music, que era muito comentado. Mas, pessoal, agora, quebrar esse vício de linguagem é muito difícil. Por quê? Porque a forma correta não é country, é country. Country, country. So this is the correct pronunciation, country. Okay? So class, it's not country, country. Okay? Perfect. Então, pessoal, agora, para vocês se familiarizarem, vocês vão ter que treinar country, 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 até que isso se torne normal de novo para vocês falarem, para que vocês evitem falar country. Right? Perfect. Very good. So, that is the same. No problem, Nauto. Nauto chegou um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Quem que tá comigo? Márcio, Maurício e Nauto? São os três? Vamos ter um show de aula. Então, pessoal... Mesmo vocês sabendo, vocês falavam errado, agora vocês precisam fixar que o correto é country. Não, country, country. Very good. So let's go on. Quando vocês vão aprender outras palavras, a pronúncia é muito importante por causa daquilo que o teacher comentou, ok? Vocês não estarem seguros em como pronunciar uma palavra, o seu cérebro te protege quando você estiver conversando com alguém, e mesmo que você lembre daquela palavra, você queira usar aquela palavra intencionalmente, o seu cérebro não deixa para te manter na sua zona de conforto. Por quê? Porque você não está familiar com a pronúncia daquela palavra. So it's this, class, okay? This is the process that your brain thinks, analyze the situation. Are you comfortable to use that word you know how to pronounce? Let's go, speak. But if you are not comfortable, you will not use that word, okay? Your brain protects you. Very good. So, okay. So, class, how can you improve a vocabulary? The first thing is collecting a new word, okay? A word that sometimes you were talking to someone, or you're reading something, or you're listening to something, and you get that word, okay? Try to focus first on the pronunciation.
Try to repeat that word until this word becomes familiar, the pronunciation for you, okay? Yes? Perfect, very good, class. So, okay. Pessoal, me dê um exemplo aí de uma palavra que vocês acham difícil aí em inglês de falar. Ok, class? Por exemplo, a palavra engajar. Olha como é uma pronúncia completamente diferente. A gente fala engajar e em inglês é engage, ok? Mas às vezes você lê lá e você fala engage, engage. Por quê? Porque você está acostumado com engajar, engage. Mas, pessoal, familiarize-se com a pronúncia certa. Engage, 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 until a moment that you don't need to think anymore what's the pronunciation, what's the right pronunciation, and class, when you intended to say engajar in inglês, you will remember, it's engage. Okay? Yes, perfect, very good. Olha só que palavrinha que é tricky, que ela é bem pegadinha, tá, pessoal? Por exemplo, pessoal, como é que eu falo comprometido, de você estar comprometido com algo? Como é que você fala que você, por exemplo, vocês, eu tenho certeza que vocês que estão aqui ao vivo hoje com o teacher, estão comprometidos com seus estudos, certo? Como é que eu falaria essa palavrinha comprometido com seus estudos em inglês? Quem sabe? Compartilha aí, escreve rapidão aí pro teacher. Quem sabe? Quem sabe? Fala com o teacher. Veio na cabeça essa palavrinha? Talvez não. Talvez possa ter vindo outra palavrinha. Ok? Qual outra que pode ter vindo? Essa palavrinha aqui, pessoal. Pessoal, quem está comigo aí, vamos lá, vamos lá. Engaged, isso, legal. Dácia, fantástico, fantastic. Engaged é o comprometido quando você está comprometido na situação de um relacionamento, tá? Tanto que noivo é engaged, mas também quando você está engajado com algo. Perfect, ok? Perfect. Mas a gente também tem a palavra committed, ok? Committed with your studies, committed with your job, committed with... Very good, Nauto. Engaged, committed, very good. Palavrinhas fantásticas. Mas tem gente que às vezes está conversando com o teacher e solta essa palavrinha aí que o teacher escreveu. Conhecem? Compromised? Do you know this word? Compromised. Ok, class? Compromised é o comprometido no sentido de quando algo está danificado, errado. Está ali comprometido, mas aquele comprometido de que não vai funcionar, de aquilo já está estragado, aquilo está... Ok? Vocês já devem ter visto, né? Os resultados estão comprometidos devido à falta de dados. É no sentido de que aquilo está falho. Aí é o compromised. Ok? Committed, engaged, compromised. The three words, they have the same meaning, but in different situations of use sometimes. As três palavrinhas, elas têm uma utilização, a tradução até igual. Eu posso traduzir as três da mesma forma. Committed, engaged, and compromised. I can translate the three of them in the same way. Okay? But it's not what I intended to say. It depends on the situation. Mas não é aquilo que eu quero usar dependendo da situação. Agora, pessoal, para eu fixar essa palavrinha, ok? Por exemplo, committed, committed. Às vezes, quando você lê a primeira vez, você fala committed, committed. Tem gente que já falou, I'm committed. Não, é committed, committed. Olha só, o T dá aquela torcidinha que nem o teacher fala do American English, que o cidade fica city, city, committed, committed.
committed, ok? Então, pessoal, agora, teacher, eu tô acostumado a usar o engaged, mas quando eu quero falar, não vem o committed na minha mente. Às vezes não vem porque você não está familiarizado com aquela pronúncia. Sometimes you do not remember the word, even though you know. Eu acredito que muita gente já conhecia essa palavrinha, but sometimes you don't use it in your speech because you are not familiar with the pronunciation. Ok, class? So committed. How can you stick in your mind? Como você pode fixar isso? Faz a questão de repetir. Committed, 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 committed. So this is very important. Why, class? Why? Agora eu vou aproveitar aqui que já estamos com alguns alunos aqui. Eu sei que não vai participar todo mundo, mas isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa nova que o teacher não colocou lá no 5 steps to grow, to improve, to expand your vocabulary, ok? Mas é muito importante agora, tá? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, olha o que o teacher vai falar para vocês. O teacher já comentou que quando você não está familiarizado com a pronúncia de uma palavra, quando você não está familiarizado com aquela palavra, mesmo que você saiba aquela palavra, você eventualmente num discurso não vai falá-la, por quê? Porque o seu cérebro te protege e não quer deixar você numa situação desconfortável, ok? But now, class, let me show something. Balloon. Do you know this is a balloon? Okay, the teacher has a balloon here. And the teacher would like to use it for a proposal now, okay? So, this is a balloon, okay? But class, let's suppose that this is, okay, your vocabulary. This is your vocabulary. Here, there are all words that you know in English. Todas as palavras que você sabe em inglês estão aqui dentro. Ok? This is your vocabulary. Quem está aí comigo? Está todo mundo aí? Nauto, Márcia, Dácia e Maurício? Vocês que estão? Tem mais alguém? Para mim aparece que tem mais gente, mas quem que está presente aí com o teacher? So class, this is your vocabulary in English, okay? This is your vocabulary in English. Remember, class, do not compare anymore your vocabulary in Portuguese with English, okay? Não comparem mais o seu vocabulário com português e inglês. Why? Because it's not fair. Porque isso não é justo. English is your second language and Portuguese is your first language. You have always lived with Portuguese. Okay? So don't compare anymore. Okay? So this is your vocabulary in English. Okay? Perfect. But class, this circle here, all of you can see it. Look, this is just a small part of your vocabulary. This is just a small part of your vocabulary. Ok? Vocês estão vendo comigo? Vou colocar aqui de ladinho aqui. Pessoal, às vezes o teacher precisa de uma pausinha aqui para um ajuste, porque sempre a transmissão para o teacher, ou o que o teacher está falando, é mais adiantado do que vocês estão vendo. Então, por exemplo, class, this balloon, as I said, is your vocabulary, and this small one, look, it's just a part of your vocabulary, okay? This small circle, okay, is the vocabulary that you use in your daily routine, that you are used to use, that you are the most familiar, that they are the most common words that you use all the time, okay? Like ball, like, for example, customer, like business, like my boss, like employee, like the company. So these words, they are words that you do not need a huge struggle to remember that. Você não precisa de um grande esforço para se lembrar delas, ok? So this is the most common words that you know and you use, ok? And this is your vocabulary, okay? So this is a vocabulary, your vocabulary too, but these are the words that you do not think to use.
These are the words that you use all the time. So, my name is Naoto, my name is Teacher Roberto, nice to meet you, how are you? I've been fine. I've studied English for 10 years. I've been teaching English for more than 15 years. This night, tonight, this evening. So, all these words, they are the words which are the most common for you. Okay? And you use them all the time. Okay? But, what is the problem? What is the problem? Sometimes, class, your focus is expand more and more your vocabulary, your full vocabulary. Okay? But sometimes you don't give time, you are not focused of using all this vocabulary to become the words that you are the most used words, the words that you are more familiar of using with, okay? So sometimes you know lots of words. Teacher, I'm studying a vocabulary list, so I'm adding lots and lots of fancy words, palavras mais sofisticadas. So, for example, teacher, I'm reading New York Times, many different things, okay? And I am expanding my vocabulary, okay, but you don't use these words all the time, and the familiar vocabulary, it's still the same size. So some people, they are so focused in adding, expand, more and more. All the words that you know, but not the words that you use the most. And your focus, of course, learning more words, learning fancy words, as the teacher said, okay, it's pretty important. Of course it is. But if you just learn and you don't use the most familiar words for you, it's still the same. Ball. Okay, so for example, now you know that committed, engaged, and compromised, they mean the same, but in different situations, okay? But class, if you do not use and expand the small circle, which is the most common words for you, you are just adding to your full vocabulary, but when you need to say comprometido, it depends on the meaning. You will speak wrongly, you will not use that word. Got it? Does it make sense? Class, isso faz sentido para vocês? Compartilhe aí para o teacher. Isso faz sentido para vocês? Hã? O que acharam dessa dica? Então, pessoal, às vezes você está tão preocupado, sometimes you are so focused, okay? You are reading so many different things. You are watching new things. Class, olha só, por isso que às vezes você assiste filme em inglês, você entende, olha só, olha que expressão linda. Quem aqui não se sentiu como, eu entendo o que você fala, teacher, eu entendo o que eu escuto numa reunião de trabalho, eu entendo o que fulano fala, eu entendo o que falou naquele filme, mas a hora que eu vou usar, eu travo. Ou a hora que eu vou falar, eu travo porque as palavras certas não vêm à minha mente. Você sabe aquelas palavras. You already know those words. You have watched so many different things that you were supposed to know that words. But why? Those words do not come up to your mind when you need them. Because you are so focused on expand your full vocabulary that you are not using, and expanding the most common words that you already know. Você não está expandindo as mais familiares, comuns palavras que você usa no seu dia a dia. Você só está expandindo
your full vocabulary. Então, às vezes você tem um vocabulário gigante, que a hora que você vai ler algo, você reconhece as palavras. Quando você está numa situação que você escuta algo, você reconhece as palavras. They are here. But when you have to speak, they are not here. So, all this struggle, all your study, ok, got it? Does it make sense? Fez sentido para vocês, pessoal? O que vocês acharam? Faz sentido para vocês? Comenta o que vocês falaram, o que vocês acharam do que o teacher acabou de ensinar para vocês. Caiu uma fichinha, mudou a chavinha? So class, of course, as I said before, expanding your full vocabulary is important, but also focus on expanding the words that they are familiar for you, that you were familiar about speaking, pronouncing, okay? That you don't have that fear in your side saying, oh, you don't know how to pronounce it, so don't say it. Class, lembra aquilo que o teacher falou? Speak wrongly, but do it. Fale errado, mas fale. So kids, they learn English easily. Easier than adults. Crianças aprendem inglês de maneira fácil, facilmente, mais fácil do que adultos. Why? Because they are not afraid of speaking. Porque elas não estão preocupadas, não estão com medo de falar. They choke even though they are speaking wrongly. Eles falam mesmo que eles estejam falando errado. And once that we are adults, sometimes, okay, we have some concepts in your mind that do not allow us to talk. Why? Because your mind tries to protect you. It protects you. Oh, I will keep, okay, Roberto in his comfort zone, and I won't let him using a new word or a word that he already knows, okay? Why? Because he is not familiar and I don't want to embarrass him. Ok, yes? Pessoal, essa palavra embarrass, ok? No sentido de deixar a pessoa envergonhada. Ok? Embarrass, I don't want to embarrass Roberto, so I won't let him speak it because he's not familiar with the pronunciation. So class, that is the point. Maybe you know lots and lots and lots, tons of words. Às vezes você sabe toneladas de palavras. But when you need them, they run away. Ok? Quando você precisa, elas fogem da sua mente. Why? Because you do not use them. You are so focused. Quem aqui já fez lista de vocabulário, pessoal? Quem aqui já fez lista de vocabulário? Provavelmente. Todo mundo já fez, tá? Agora, pessoal, você fazer uma lista de vocabulário e você conhecer aquela palavra, conhecer o que ela quer dizer, até saber como empregá-la, mas não utilizá-la, você vai esquecer. You will forget those words. Why? Because you know those words, but you do not use them. Class, remember when you went to school? Lembra de quando vocês foram para a escola? You had so many different subjects there to study. Você tinha tantas matérias para estudar. History, chemistry, science, biology, maths, lots and lots of subjects to study. But class, lots of them you do not use nowadays. And sometimes when you are teaching another person, like your kids, sometimes you must remember, read again, study again to, oops, I already know that. But once that I don't use it anymore, I forgot. It's the same with English, it's the same with your vocabulary. É a mesma coisa com a sua mente, com o seu vocabulário. Maybe you know tons of words and you do not use them, so your vocabulary seems small for you. Às vezes você sabe muitas palavras, mas como você não usa, o seu vocabulário parece que é pequeno. Você se sente. E você, o que você faz consigo mesmo? You get frustrated. You frustrate yourself.
Oh my God, I don't know that word, or I knew it, that word, but I didn't use it. Why I couldn't use that? And you feel so bad that sometimes you do not, this encourage you about your English. Você desencoraja a si mesmo sobre o seu inglês. Let me tell you a story, okay, class? We usually stick something in our mind when we hear a story. Às vezes algo fixa na nossa mente quando a gente escuta uma história. Let the teacher share with you a story, okay, class? It was true. When the teacher came back from the US, okay, class? So the teacher, the teacher, I had always loved English. I had always loved the American culture, movies, okay? And the teacher lived in the US for more than 2 years. And when I came back from the US, I was so confident now. I know everything. I will start teaching. Okay, great. I was already ready to teach. Okay, but class, I remember once that I was with the manager of a company. I don't remember, but it was something that it was a senior, someone like the manager of a company, and I was teaching this person, and this person, of course, that person intended, okay, to learn more business vocabulary, and this person asked, teacher, let's study something on Times Magazine, okay? Yes, for example, I don't remember, but New York Times, okay? And I said, yes, of course, and on that time, I was naive. Do you know this word? Quem conhece essa palavrinha? Não vale pesquisar, não vale pesquisar. Quem conhece essa palavrinha? Naive. Todo mundo conhece? Não vale pesquisar. Só fala, conheço ou não conheço, teacher? Who knows this word? Do you know? Marshall? Mauricio? Nauto? Dacia? Do you know this word, naive? Don't cheat, ok? Não trapaceie, não vá pesquisar. Don't Google it. Don't Google it. Não pesquise no Google. Lembra que o teacher ensinou lá no vídeo que algumas ferramentas são usadas como verbo, então don't Google it. Não pesquise no Google. Class, naive. It means, okay, naive means. Olá, o Nauto não sabia. Perfect. On that time, when I came back from US 15 years ago, 15, class, I'm getting old. 15 years ago, okay, when I got back from US, and I was so proud of myself that now I know everything. I was teaching on that time the manager of a company, and we were studying an article, New York Times article, and on that time I was naive. Aquela época eu era tão ingênuo. Naive é ingênuo, pessoal. Naive quer dizer ingênuo, ingênua. I was so naive that I said, okay, I wanted to show I know all the words. I can read. Very good. Dacia também não sabia. And I wanted to show that I know all those fancy words, que eu sabia todas aquelas palavras sofisticadas. Fancy, ok? De sofisticado, ok? De palavras mais difíceis. And suddenly I faced a lot of different words that I had never seen before. De repente, eu estava me deparando com um monte de palavras diferentes que eu nunca tinha visto, pessoal. Mesmo já tendo morando, eram palavras muito específicas. And, okay, I could figure out the pronunciation. Eu podia até pensar ali, achar uma solução para como pronunciar aquela palavra, mas eu não, às vezes o diretor, né, the manager, he asked me, what's the meaning of this word? And
Oh my gosh, I had no idea. I tried to analyze by the context, to understand by the context, and oh my gosh, let's go back, let's read again. And I tried so hard to figure out, and after, okay, we found out the meaning, but that manager said, oh, your class was so nice, it was amazing. But for me, I pushed myself so hard that I was like that. Oh my gosh, how could I do that? Why I didn't know that word? I shouldn't be a teacher because I don't know all those fancy words. I cannot read a New York Times article because I don't know all the words. Eu me senti tão mal, tão mal. O aluno depois me mandou mensagem que a aula tinha sido sensacional, que tinha amado a aula, que tinha sido incrível, mas eu me cobrei muito. Eu me sentia tão mal que como podia ser um professor que eu não sabia todas aquelas palavras diferentes, aquelas palavras mais rebuscadas, mais formais. Mas pessoal, that's natural. That is natural. Why? Why? Because I had a vocabulary. But sometimes you have a vocabulary, but you don't use the words that you know, that you are not expanding the most familiar, the most common words that you know in your brain, in your mind. Ok? Então, a mesma coisa. Se eu só pegasse aquelas palavrinhas mais sofisticadas e, ok, agora eu sei o que elas quer dizer, e não começasse a usar ou não usasse, elas iam ficar lá, guardadas em algum lugar. Elas estão no meu vocabulário, mas elas estão aqui, ó. I expanded my vocabulary. They are here, but they are not here. They are not in the most common words, the most familiar words that I know, that I use that. Então, pessoal, como é que vocês podem fazer um exercício para expandir as palavras mais comuns que você já tem? Como vocês podem fazer um exercício? Alguém tem alguma dica? Que exercício vocês podem fazer para tornar palavras que você às vezes já sabe em palavras que você usa, que são familiares a você no seu dia a dia? Quem sabe? Quem tem alguma ideia? Não precisa saber, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Vamos fazer um brainstorm here, um brainstorming, vamos fazer aqui um apanhado de ideias juntos, brainstorming, and let's share. Please share with the teacher. Compartilhem aí com o teacher. Quem poderia dar uma sugestão, uma ideia para você expandir aquele círculo, the circle of the words that you truly use, that you truly know how to use, daquele círculo que você realmente sabe como utilizar, tá? Para que você possa expandir e aumentando esse círculo de acordo com aquele círculo grandão que você já tem, que é o de palavras que você já sabe. Quem pode me dar uma sugestão? Do you know an idea? Suggest me, give me a suggestion. So share with the teacher. Okay, class. An idea? No? Márcio, Maurício, Dácia, Naldo? Alguma ideia? Okay, class. The teacher has an idea. Okay, let me share with you an idea. Class, do you have it? Do you have a mobile? A mobile? A smartphone? A cell phone? Mobile or mobile, it depends on the pronunciation. Ok? Quando o teacher era criança, eu sempre ouvi mobile, mas quando o teacher foi para os Estados Unidos, tinha uma operadora que ele ouvia a todo momento como T-Mobile, aprendi uma pronúncia diferente. Mas tem gente que fala mobile, but it's your smartphone, you have it, right? In class, do you have Google Notes? Do you have notes? Do you have
uh, Evernote, anything that you could write some notes. So, ok, class, provavelmente você tem algum bloco de notas ali, você tem alguma agenda eletrônica que você coloca novas palavras ali, o seu Evernote, mesmo o Google Notes, você deve ter ali, ok? What do your teacher want you to do? What can be an exercise that you can do in order to improve your vocabulary? So class, every time that you were reading something, okay, or listening something, that you face a word that you know, but you have that feeling, why I'm not using this word? Why am I not using this word? Why am I not using this word? Então, toda vez que você estiver lendo, assistindo, ouvindo alguma coisa, que você se deparar com uma palavra, que você tem aquele sentimento de se perguntar, por que eu não uso essa palavra? Essa palavra poderia ser uma palavra tão comum no meu dia a dia, é uma palavra tão simples, tão básica, e por que eu não uso essa palavra se eu já sei? Você tem aquele sentimento que você já sabe, mas que você somente não usa. Toda vez que você se deparar com essa palavrinha, você vai escrever ali na sua lista de palavras. Você vai escrever ali na sua lista de palavras, seja no Google Notes, no Evernote, no Word, no seu bloco de notas. Ok? So whatever. You will write it down. Ok? And you keep your smartphone with you all the time. So use something that you could use in your smartphone, like a notes, okay, your notes or Evernote. The teacher uses the Evernote, okay? So write them down. Write that word down on your note, okay? Escreva ali no seu notes, okay? And I want you to go to your English list, to your list, and pick one word. Todo dia, one day, or one day and the other, or one day not the other, but in the other day, okay, class? One day you skip the other, you decide, okay? But every time that you remember that you have a word list, go there and come up with one of those words, pick up one of those words, and repeat. So for example, class, today you learned that word, naive. Okay, so write it, because now you know that naive means, okay, ingênuo. And class, write that on your note, okay, and sometimes go there and try to look at the words and pick one of them. Escolhe uma delas. So you would chosen naive. Você escolheu naive. Repeat. Naive, ingênuo. Naive. Oh, naive. Then class. Remember the class that the teacher shared with you on Hotmart? English it. Okay? So search there, naive. Let me see here. How many words are there on English? Naive, okay? Examples, naive. Class, 4,782 examples. Pessoal, tem 4.782 palavras como exemplos lá. É muito exemplo. So class, you, okay, now know how to pronounce. Naive. So go there and English it. And you will find out tons of examples using naive. So then, get those examples and try to repeat. Okay? Get those examples and try to repeat. Então, por exemplo, você se deparou lá com uma frase, né? So,
When I was young, I was so naive. Ok? When I was young, I was so naive. Quando eu era jovem, eu era tão ingênuo. And repeat. When I was young, I was so naive. When I was young, I was so naive. Then, class, when you studied many of those examples, it's time to make your own examples. Make your own examples. Think on that example, write that example, and then repeat that example. Feel that that example makes sense for you. Okay? So, for example, nowadays I'm an adult, but my kids, they are naive. It's an example that came up now in my mind, and I'm sharing with you and try to pronounce. So, class, this way, it's a way of not only expanding your full vocabulary, but expanding the most important words that you have, the words that are most familiar for you, the words that you use the most in your daily basis, your daily routine in different situations. Okay? So that is important because sometimes you are there in a meeting or talking to the others and you feel that you know the word that you would like to share with them, but it doesn't come up to your mind. And sometimes you try to use another one, but you feel that it was not the precise one that I intended to use. Got it? Yes? So that is important. Okay, class? Why do I need to repeat, teacher? The first thing that I said. So your brain is very smart, and when it's not familiar about pronouncing something, sometimes even though that you remember that word, you will not say it because it wants to keep yourself safe. It wants to protect you. Got it? Perfect. The second thing that might happen is that sometimes you'll know the word, but once that they are not in the circle of the most familiar words that you use, that you know how to use, that you are familiar with, you will not use. You won't use them. Got it? So these are possible situations. This is very possible. Pessoal, para quem isso aqui faz sentido, compartilhem aí no chat. Para quem isso fez sentido e quem acredita que está numa situação dessa, que agora sente lá no seu no seu eu interior ali, no fundo de si mesmo ali, você sente bem no fundo que você sabe um vocabulário muito maior do que você usa. E às vezes você não usa deles, ou por insegurança de pronúncia, ou principalmente. Por quê? Porque você sabe, mas você não está acostumado com aquela palavra. Quem aqui sente que estudou, às vezes, muito vocabulário e mesmo assim se sente pobre de vocabulário? Por que será disso? Faz sentido isso para vocês? Compartilhem, temos aí espectadores. Temos vários. Interajam aí com o teacher, por favor. Para quem isso faz sentido? O teacher só vai colocar o celular para carregar rapidinho. Márcio, faz sentido para você? Maurício, faz sentido para você? Dácia, faz sentido para você? Nauto, faz sentido para você? Quem mais está aí? Got it? So very good. So okay, class, now, okay, you have a mission. Now you have a lesson. You have homework to do. Okay, you have homework to do. Okay, class, quem sabe aí é homework to do ou homework to make? Compartilhe aí com o teacher. O que é homework to do or homework to make? Nauto se identificou com essa situação. Isso, Nauto, isso é muito comum. Tá? A gente se sentir assim, ou às vezes a gente se sente que a gente se sente protegido pelo nosso cérebro, mas a gente nem sabe disso.
Mas é por quê? Porque a gente não, o nosso cérebro não deixa a gente sair da zona de conforto, porque você não está familiar com a pronúncia de algo. Olha lá, é bem assim mesmo. Ou às vezes você sabe um monte de palavra, mas porque você não está acostumado a usá-las, elas fogem do seu alcance a hora que vocês estão ali precisando falar. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Elas fogem. Ó, Dácia, sim, muito, isso é comum. Tá? Isso é comum. E class, olha aqui, só uma dica rapidinho. Eu falo homework to do or homework to make. É do or make, os dois querem dizer fazer. Vou dar uma dica para vocês nunca mais esquecerem, tá? Toda vez, class, que tiver relação com a palavra trabalho, de obrigação, job, ok? Your job, I have, ok? Job, work. Toda vez, homework, ok? Vocês vão usar do. Let me do my job, let me do my work. I have homework to do. Ok? É o do, tá? O make, ele é um make para fazer no sentido quando você desenvolve, constrói algo. Ok? Make a cake. Ok? Do. A Dácia sabia. É, Dácia, muito bem. Congratulations. Very good. O make já é para quando você faz algo, você desenvolve algo, você constrói algo. Ok? Você elabora algo aí, é um make. Ok, class? Very good. O do também está relacionado com ações, ok? Do exercises, ok? E o make está relacionado com coisas mais específicas, como, por exemplo, comunicação. Toda vez que você vai fazer uma comunicação, seja make a call, make a speech, no sentido de fazer uma palestra, uma apresentação, ok? You make, ok? Let me make a call, ok? You make. Got it? So class, you have homework to do. Vocês têm lição de casa para fazer, ok? What is it? Class, this exercise that I shared with you to expand the circle of the most common words that you have, that you remember, that you know how to use them. O Márcio tem dificuldade de fixar vocabulário. Então, Márcio, this is your homework. Do it, ok? Faça isso que o teacher vai compartilhar com vocês em lição de casa, ok? Read something, hear something, watch something, and every time that you face a word that you feel like you already know that word, but you are not using the word, write down on your mobile, okay? Notes, Word, Evernote, anything that you use, ok? To take note, ok? Então anotem, toda vez que vocês estiverem assistindo, ouvindo, se deparar com uma palavrinha que vocês tenham aquele sentimento dentro de vocês, que você já sabe aquela palavra, mas você não está usando, anota aquela palavra, and then make an exercise, okay? Every time that you remember, make an exercise of repeating that word, okay? So, for example, committed, 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 and repeat 30 times. 30 times, 30 times. 30 é um número muito sábio. 30 dias para você adquirir um hábito, 30 dias para você perder um hábito, 30 vezes para você decorar algo, ok? And then, English, committed, ok? There are, let me see, there are committed 62 examples, okay? It's not a long list, but 62 examples. Then, started watching that. So, for example, here, and this is a book about all of the things that I feel committed to, and that's so I feel committed to. Okay, that's a good example. And then try to think of some sentence, some examples, okay, that it comes up in your mind, like, I'm very committed with my job. Okay. Are my kids committed with their studies? Let me think. It's a question. Okay. So make some examples. And then
try to use it intentionally. Okay, so now today I'm gonna to work and let me use it. So how do you feel today, Nauto? Are you committed with your activities? Got it? Use that intentionally. Class, does it make sense? Quem acompanhou aí o teacher até o final? Faz sentido para vocês, pessoal? Pessoal, how was the class today? What is your biggest takeaway of tonight? Qual é o seu maior aprendizado dessa noite? Class, are you there? Estão todos aí comigo? Eu vi aqui a notificação de um erro que não está recebendo vídeo suficiente, mas vocês estão aí, estão me assistindo, estão me acompanhando? Very good. So that is it, class. Class, this is the class of tonight, okay? I hope that you had enjoyed as much as I did. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, okay? It was very good to be here with you. Use this technique that the teacher shared with you, using your daily basis, using your daily routine, try to do it, okay? And after, tell me if it's possible for you, if you are using your daily routine, if you got used with this this good practice, ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, agradeço. Aqui apareceu aqui que não está recebendo imagem suficiente, espero que vocês estejam acompanhando, tá? Que tá uma status de transmissão um pouquinho ruim, não sei o porquê, deve ser do próprio YouTube, porque eu já testei minha conexão, tá tudo ótimo. Mas pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, espero que tenha sido valoroso, espero que vocês tenham gostado. And class, thank you. Okay, class, see you next week, okay? See you next week. Keep studying. You have my contact. You have my WhatsApp. So WhatsApp me, send me, text me, chat me on any time that you need a tip, okay? So class, if you need anything, let me know. So class, thank you. See you soon. Bye-bye, my friends. Bye-bye.